gente, tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, com mais um vídeo para vocês aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa... Eu vou trazer alguns aspectos aqui de um texto muito bacana, que inclusive está lá no meu curso, tá? Aquele curso que eu tenho na plataforma da Hotmart sobre... técnicas e manuseios para você tratar ou para você ficar longe das drogas, da depressão, da ansiedade, né? Procure conhecer, você vai amar, você vai adorar, tá tendo uma ótima aceitação. É um curso muito honesto, muito bacana, com muita opinião empática, com uma visão de um psicólogo, de um psicanalista, né? Que sou eu, e também adicto em recuperação. E tem um texto chamado Sua Majestade o Rei Bebê, que é um texto freudiano que fala sobre a imaturidade, tá? E é sobre esse texto que nós vamos falar hoje. Em específico, nesse vídeo, nós vamos comentar como essa maturidade pode aparecer ou como o imaturo faz se disfarçando para todo mundo achar que ele é maduro. Tá? Quando o rei bebê diz assim, ó, quando a criancinha assustada dentro de nós, né, quando a nossa imaturidade diz assim para nós mesmos: se nós criarmos dentro de nós a pessoa que eu penso que o outro quer que eu seja, eu acho que vai dar certo. Esse é um jeito de encobrir a imaturidade. Então, a gente chama isso de o mito. O mito do rei bebê, o mito do imaturo, né? Ele cria uma mentalidade onde ele acha que ele tem que desenvolver um jeito que o outro gostaria que ele fosse, né? Só que como esse jeito que o outro gostaria que ele fosse, ele é comandado por sentimentos que ele tem aqui dentro, né? E esses sentimentos que ele tem são comandados por motivações. Então, quais são as motivações? Poder, atenção e prazer. Poder, atenção e prazer. Estando dentro dessas motivações, eu posso criar algum mito, algum personagem para mim, né? Porque eu acho que o outro vai gostar de mim e vai me valorizar exatamente porque eu sou do jeito que ele gostaria que eu fosse. Tentando arranjar amigos, sendo excessivamente simpático e amáveis, né? Com isso, nós nos agarramos às pessoas. Com isso, o imaturo se agarra às pessoas, tentando frequentemente dominar, controlar, impondo condições em quase tudo que a gente faz, em quase tudo que o imaturo faz, tá? E acaba criando situações de dívidas para ele mesmo, né? Por quê? Porque todo imaturo, ele sempre tem praticamente a certeza que o verdadeiro eu dele vai ser rejeitado, né? Então, ele apresenta para o mundo sempre, né, uma pessoa falsa, uma pessoa inventada, né? Porque isso vai proteger de ser magoado, vai proteger de acontecer coisas ruins, coisas indesejáveis. Isso vai proteger ele de acontecer dele não ter que ouvir não, né? Só que todos esses mitos, todas essas personalidades que ele inventa, tem por base uma falsa promessa, né? Um mito, um personagem, né? Então nós vamos ver agora esses personagens, os que a gente percebe mais que existe dentro da vida do imaturo. Ele dá um jeito de ser assim ou ser assado para poder agradar o outro, né? Então vamos lá. O primeiro mito ou o primeiro personagem que ele pode assumir é o que a gente chama de o popular.
Se eu for simpático, se eu for atrativo, se eu for magnético, for aquela pessoa que anima as festas, aquela pessoa que é super bacana, o popular, a gente vê muito isso na cultura americana, principalmente nos adolescentes, que o adolescente tem um motivo para ser imaturo, né? Ainda. Mas quando se torna adulto tem que mudar, né? A gente vê muito isso em filmes, adolescentes americanos, né? Dentro da faculdade, dentro da escola. Ah, eu tenho até concursos para ver quem é o mais popular, né? Então, se eu for uma pessoa popular, todo mundo vai querer ser meu amigo, né? A grande verdade é o seguinte, eu querendo ser tudo para todos o tempo todo, eu perco o meu verdadeiro eu dentro desse processo. E eu me perco. Por quê? Porque eu não sei como é que é ser legal, bacana e popular o tempo todo. Né? Porque eu me perco, porque eu vou ser uma hora de um jeito, outra hora de outro, principalmente porque eu não conheço a outra pessoa. Né? E esse joguinho acaba, dessa popularidade toda acaba, quando os outros compreendem que por trás daquilo tudo não existe nada de verdadeiro, é tudo falso. Por quê? Porque o sujeito cai na própria armadilha dele. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu querer ser popular o tempo todo é uma grande característica de imaturidade. Ou eu sou popular ou eu não sou. Né? A maioria não é. Né? Por quê? Porque somos seres humanos. Né? Tem um outro papel, um outro mito também, que o imaturo resolve assumir, que é o sujeito que é ditador, que é tirano. É aquela coisa assim, ó, se eles me obedecerem, se eles ficarem sob o meu controle total, né, eu vou proteger todo mundo, eu vou resolver tudo para todo mundo, né, e vão ser meus amigos, dentro da minha casa, na minha família, ou até em outra situação social qualquer. Mas o que é isso? Através da ditadura, através da tirania, né? A grande verdade é o seguinte, se eu pensar que eu nasci chefe, que eu sou capaz de dominar qualquer crise, esperando que os outros vão se colocar confiantemente nas minhas mãos, né? Eu vou me tornar uma pessoa sarcástica, né? E cruel. Sarcástica e cruel. E esse jogo acaba quando as pessoas que estão em volta começam a se recusar a obedecer à minha tirania, né? Então, isso é uma outra forma de encobrir a imaturidade. É o tirano, é o ditador, né? O sujeito que quer que todo mundo fique em volta dele, exatamente porque ele manda e tem que ser do jeito que ele quer, né? Um outro mito é o conquistador, né? O conquistador é aquele sujeito que assume aquele papel assim, eu sou irresistível, principalmente dentro da sexualidade, né? Se ele for homossexual ou se ele for heterossexual, independe, né? Para o outro sexo, para o sexo que ele é interessado, né? Eu sou irresistível, né? Eu sou o conquistador, eu conquisto todo mundo. Só que essa capacidade de atração que ele acha que tem vem exatamente pela falta de respeito que ele tem pelos outros, né? Por que é falta de respeito? Porque ele espera amor, espera atenção, espera riqueza, espera poder, espera privilégios. Em troca do quê? Só da companhia dele. Da companhia e mais nada. Né? Por quê? Porque eu sou o conquistador. Eu vou conseguir fazer algo
Vou fazer você feliz o tempo todo, eu te conquisto o tempo todo, né? E aí isso não funciona, por quê? Porque eu vou estar metido numa competição feroz para ocupar o centro do palco novamente, né? E aí, o que acontece? Eu posso até conseguir ser conquistador, mas eu vou simplesmente não ter capacidade nenhuma para me relacionar com ninguém. Eu só conquisto, mas eu não consigo me relacionar, tá? Por quê? Porque o prazer está na conquista, não está no relacionamento. Porque relacionamento é muito mais embaixo, é muito mais difícil, é muito mais complicado, né? E esse joguinho vai acabar quando as outras pessoas perceberem, né? Tomarem consciência da frivolidade desse conquistador, das mentiras, né? Da dissimulação, né? Da falta de respeito, principalmente da falta de respeito. Uma pessoa frívola é uma pessoa que não tem respeito absolutamente nenhum por ninguém, por absolutamente ninguém, né? Muito parecido com esse conquistador tem o que faz aquela linha de eu sou atraente, eu vou ser atraente. Esse acaba utilizando muitos atributos, são aqueles imaturos que têm um físico muito bonito, ou né, tanto homem quanto mulher, e acabam utilizando isso. Normalmente são jovens, né? Tem um corpo bonito, um rosto bonito, e isso eles acham que é a condição essencial para ele ser amado e ser aceito, né, pelas pessoas. E tentamos apenas ser aceitos à custa das aparências. E esse jogo vai acabar quando os outros se cansam da constante exigência que a criança dentro do imaturo faz da sua capacidade de ser atração. Você não está vendo como eu sou bonito? Olha minha barriga de tanquinho, olha que rosto lindo, maravilhoso que eu tenho, né? Hoje em dia, com esse mundo plástico, a gente vê muitas pessoas com essas características, principalmente com esse atraente, né? Eu consigo namorada, consigo emprego, consigo me relacionar melhor, até dentro da minha família mesmo, simplesmente porque eu sou bonito. E tem pai, mãe que valoriza isso, né? É muito interessante, por exemplo, eu não sei se você que está assistindo aí, que é... Bom, você que é psicólogo e você que trabalha com dependência química, você que trabalha dentro de clínica e você que é codependente, né? Pai, mãe, esposa de dependente químico e você que é o dependente químico também, que está vendo o vídeo, né? A gente percebe muito isso no discurso do dependente químico quando, por exemplo, a gente começa a fazer tratamento e tal, aí ele fala, né, que ele, eu preciso sair da droga, eu preciso encontrar coisas que eu goste de fazer e tal. Tá bom, então vamos começar a pensar. O que você gostaria de fazer? Uma coisa que você gosta de fazer, né? Olha, 95, 98% das pessoas, a primeira coisa que eles falam é: eu vou entrar para academia. Por quê? Cai dentro dessa imaturidade de que o atraente, né? E também até o conquistador, que os dois estão bem ligados, com esse corpo bonito, com esse rosto bonito, com a aparência saudável, vai ser perfeito, né? E aí não é. Né? Esse jogo vai acabar. Por quê? Porque as pessoas que estão em volta começam a perceber que tudo que você tem a oferecer, ou que tudo que o dependente químico ou o imaturo tem a oferecer, né,
É apenas a capacidade de atração, apenas a capacidade de atração porque se acha o máximo, porque se acha lindo, porque se acha gostoso, porque se acha fortão, né? Tem também o carismático, né? O carismático normalmente é aquela pessoa que tem algum dom, né? Música, gosta de contar piada, gosta de cantar, gosta de escrever poesia, né? Então, assim, se eu conseguir entreter as pessoas com esse dom que eu tenho, todos vão me adorar, todos vão gostar de mim. Então, a pessoa, o imaturo que gosta de cantar, por exemplo, né? Se tem uma festa, ele já chega logo falando que vai ter que ter karaokê. Aí ele traz o karaokê dele, né? Porque ele quer se aparecer, ele quer se mostrar, ele quer conquistar todo mundo com aquele dom que ele tem, né? Com aquele talento que ele tem, né? A grande verdade é que o imaturo, né? Ele só fica entusiasmado se o outro realmente estiver se distraindo com aquele. Então, só nos sentimos aceitos se outros ficarem entusiasmados com o nosso talento e procurarem a nossa companhia para poder se distrair, né? Então, o imaturo fica o tempo todo tentando enfiar a goela abaixo da pessoa, aquele talento que ele tem. Não, vamos todo mundo lá para casa porque, olha, eu cozinho muito bem. Aí ele faz comida e faz comida e faz comida, mas fica ali o tempo todo buscando aprovação, fica ali o tempo todo querendo que fiquem perto dele. O que canta, o que gosta de karaokê, o que gosta de escrever, o que acha que é muito inteligente porque vê muitos filmes, lê muitos livros e quer o tempo todo ficar falando sobre as mesmas coisas para atrair pessoas. Isso não atrai ninguém, isso atrai até um certo ponto, né? Mas chega uma hora que não é isso só, né? Esse jogo vai acabar quando os outros se cansam de ter estado sempre na posição de admirador, né? Eu tenho sempre que admirar esse cara, eu tenho sempre que falar que ele cozinha muito bem, eu tenho sempre que falar que ele canta muito bem, eu tenho sempre que falar que ele é inteligente, né? Então, eles vão perceber que não temos que o imaturo não tem nenhuma qualidade humana, nenhuma qualidade afetiva, que vão contribuir de alguma forma para esse relacionamento poder caminhar. Não, né? E cansa você ficar ouvindo a pessoa o tempo todo, querendo provar que ele é maravilhoso, que ele sabe fazer isso, que ele sabe fazer aquilo, né? Que ele tem um dom maravilhoso, ou que ele é super carismático, ou que ele é atraente, ou que ele é conquistador. Tudo isso faz o outro sempre perceber a frivolidade, o quanto isso é muito raso, né? E que não vai contribuir absolutamente nada para um relacionamento. Diga-se de passagem que um relacionamento, para dar certo, o que une as pessoas são as diferenças, não são as igualdades, são as diferenças, tá? Pode dar uma olhada para você ver, por exemplo, nesses sites de relacionamento, eles têm essa coisa do match, né? A maioria das vezes não dá certo. Ah, ele gosta de verde, eu também gosto de verde. Nossa, acho que a gente pode namorar. Isso é besteira. Você pode ter sexo, você pode ter prazer rápido, mas relacionamento, não. Relacionamento envolve você sentar, cada um botar seu ponto de vista, conversar, aceitar, achar interessante o ponto de vista do outro, procurar colocar o seu ponto de vista e convencer o outro que o seu ponto de vista também vale a pena ser ouvido, né? Isso é crescimento, isso é saúde mental, tá? Um outro sujeito, um outro tipo de mito, um outro tipo de comportamento também do imaturo é o perfeccionismo, né? Então, é o perfeccionista. Eu não tenho valor se eu não conseguir ser o melhor no que eu faço, né? O imaturo
que tende para esse lado, ele bota para fora essa estratégia para poder conseguir chegar perto das pessoas, né? E não vai dar certo também. Por quê? Porque ninguém sempre é bom, ou é o melhor, ou é o mais bem sucedido, né? O que a gente faz? A gente tenta nos valorizar buscando fazer as coisas bem feitas, da melhor forma que eu posso. Mas eu não sou o melhor, eu não sou perfeccionista. O perfeccionista, ele sofre muito, tá? Por quê? Porque não existe perfeição, tá? Existe buscando fazer o correto, existe buscando fazer o melhor possível. A busca da perfeição é uma constante na vida do ser humano. O jogo vai acabar quando tomamos a consciência da futilidade de ter altas expectativas, né? O próprio imaturo, ele mesmo acaba com esse jogo porque ele cria altas expectativas sobre o perfeccionismo dele e ele vê que ele não consegue, né? E o pior de tudo é que a pessoa que está em torno, a pessoa que seria o produto final, né, da amizade, vai se cansar. Por quê? Porque vai existir sempre ali uma competição muito grande. Ah, não, porque eu fiz isso aqui, não, mas eu faço melhor. Ah, isso é assim, assim. Não, o meu é melhor, né? Isso é extremamente desagradável, essa coisa do perfeccionismo, né? Tem um outro mito que é o simpático. Se eu for simpático, se eu for amável com todas as pessoas, eles vão gostar de mim, né? E o popular é uma coisa, o simpático é outra, né? Nosso medo de rejeição nos leva a procurar a aprovação constante de todos. Então, o simpático, ele cai muito em contradição o tempo todo, tá? Muito. E o final desse jogo, a gente percebe quando a gente vê que não dá para agradar todo mundo. Por quê? Os outros vão perceber, mas que atitude fraca que essa pessoa tem, ele não tem opinião própria, ele tenta ser simpático e a gente percebe que é falso. Ele tenta sorrir para todo mundo, ser legal com todo mundo, não se permite ter opinião própria, não se permite não ir em algum lugar simplesmente porque não gosta, não vai, porque tem que ser simpático, porque convidar eu tenho que ir, né? E chega lá, ele tenta, muitas vezes ele tenta, e às vezes ele consegue, mas chega uma hora que as outras pessoas vão se cansar da extrema simpatia que você tem. Sabe aquela coisa assim, nossa, mas que sorriso forçado que aquela pessoa tem. Nossa, mas que frases mais feitas. O tempo todo ele usa frases feitas, chavões, né? Tem um outro mito que é uma outra forma da pessoa assumir, tentar encobrir a imaturidade dele, que é o mito do rebelde. Eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, senão as regras são para as outras pessoas, não são para mim. Se me disser para não fazer uma coisa, é como se me chamasse para uma briga, como se me desafiasse a fazer aquilo que falaram, né, para eu não fazer. Então, os rebeldes geralmente assumem as consequências ou castigo que eles mesmos pedem e que eles mesmos merecem, né? E o jogo termina quando o imaturo começa a se cansar de pagar o preço pela rebeldia dele, pelo comportamento dele de ser fora da lei, né? E ele acaba abandonando esse comportamento porque ele fala, eu só perco, eu quero ser rebelde, eu acho que... Porque tem muita gente que acha que ser rebelde é bacana, é bonito, né? Muita gente vai achar legal, algumas pessoas vão achar legal, que gostam desse comportamento rebelde.
Só que a pessoa que é rebelde paga caro por isso. Porque ele tem que pagar muito caro pelo que ele faz de errado, pela rebeldia dele, né? E aí ele mesmo acaba desistindo desse comportamento. Uma outra característica, um outro mito de gente que é imatura e que tenta encontrar, fazer amizade, se socializar através da autopiedade, né? Ah, eu mereço sofrer. Eu não significo nada para ninguém. Ninguém me compreende. Pobre de mim, né? O imaturo costuma considerar essa autopiedade dele, essa compaixão que ele sente, né, como uma expressão de amor. Né? Eu olho para minha mãe, eu olho para meu pai, eu olho para meu marido, eu olho para minha esposa, eu olho para meus amigos e falo, ai, olha, eu não gosto da minha vida, eu não significo muita coisa para ninguém, né? Eu acho que até certo, eu acho que eu mereço viver dessa forma, porque, sabe, ninguém me compreende, eu tenho muita dificuldade que as pessoas me aceitam, me entendem. Ele entra nessa autopiedade para que o outro chegue perto dele e comece a falar, não, calma, não é assim, eu gosto de você, né? Essas pessoas, esse imaturo que usa esse tipo de autopiedade, ele está confundindo amor com piedade. E pensamos que se a gente se sacrificar, o imaturo pensa assim, se eu me sacrificar, se eu me colocar lá no fundo do poço, eu vou estar me protegendo de ser abandonado. Sempre vai ter alguém aqui perto de mim, tá? O jogo vai acabar quando a gente cansa de sofrer, quando o imaturo cansa de sofrer e percebe que ele merece alguma coisa. Merece uma vida boa, né? Então isso também é autopiedade, né? Que é também uma forma de se esconder da imaturidade. Uma outra meio parecida também é o rejeitado. O rejeitado é aquele que diz assim, ó, se não jogar o mesmo jogo que eu me recuso a jogar com você. Né? É aquela pessoa que, a verdade é o seguinte, ó, paralisado pelo medo do fracasso e da rejeição, não empreendemos nada e sentimos que o mundo tem uma dívida para comigo. Temos tão pouca coragem, tanto pessimismo, que desistimos mesmo antes de começar. Então, assim, eu quero fazer amizade com o outro, mas eu quero que o outro jogue o mesmo jogo que eu jogar o mesmo jogo que eu jogo, fazer do jeito que eu quero, porque se não for, eu me recuso a andar junto com ele, eu me recuso a ser amigo dele, né? Tem gente que até certo ponto consegue fazer isso, né? Porque todas essas características, elas se entrelaçam. O sujeito tem um pouco de rejeitado, mas também pode ter um pouco daquele sujeito bacana, que é simpático e tal. Então, uma coisa entrelaça a outra, né? Mas esse jogo vai se acabar quando os outros começam a perceber que não existe nada em troca. Eu sempre tenho que fazer tudo o que o outro quer. Eu não quero fazer o que o outro quer o tempo todo, né? E aí se afasta, não é mais amigo dele, né? Então, essas são as características principais que um dependente químico imaturo, que normalmente são, né? E que o próprio imaturo tentam desenvolver para poder conseguir fazer com que o outro ache que ele é maduro, né? Ou seja, eu vou ser do jeito que os outros acham, do jeito que os outros querem que eu seja, para que eu possa conseguir ter amizade, ter amor, ter carinho, ter poder, ter atenção, ter prazer, né? Então nós temos o sujeito
que faz o teatrinho do popular, o que faz o do tirano ou do ditador, o que faz a linha do conquistador, o que faz a linha do atraente, o que faz a linha do carismático, o que faz a linha do perfeccionista, o do simpático, ou então do rebelde, o que é autopiedoso, o que é e o que é rejeitado. Né? Essas são as maiores características que são assumidas por pessoas imaturas. Tá? Deixe os seus comentários, façam perguntas, terei maior prazer em responder aqui para vocês. Muito obrigado e até breve.